Fala galerinha, Henrique Ribas, e olha só, hoje não é uma live propriamente dita, claro, não vou ser desonesto bastante para chegar para você e falar, estamos ao vivo, não estamos, na verdade essa é uma aula gravada, mas em especial para você que está me acompanhando nas lives todas as segundas-feiras a 1 hora da tarde. E o motivo pelo qual eu não posso estar presente, porque eu estou numa viagem agora exatamente num congresso e numa sequência de workshops, no qual eu não poderia deixar também vocês sem conteúdo, sem uma informação, e que eu gostaria de trazer com muita precisão certas coisas que vão mudar o seu fluxo de trabalho. Então vem comigo dentro do Photoshop que eu gostaria de trabalhar de uma maneira diferente hoje. Na verdade, a maneira diferente que eu falo é relacionada ao motivo do qual a gente vai trabalhar com fotografia hoje. Na verdade, durante todas as minhas lives eu venho muito falando sobre fotografias de eventos e tudo mais, e algumas pessoas vêm me perguntando, Ribas, e sobre fotografia de família, de newborn e tudo mais? Tem algumas especificidades. Então por isso eu trouxe algumas imagens aqui para a gente poder trabalhar com relação a isso. Todas essas imagens são da minha querida Mari Siqueira, que é uma fotógrafa aqui de Belo Horizonte, tá? Então uma grande amiga, uma pessoa que, digamos, me cede esse material para a gente poder utilizar aqui. Então, quem não conhece o trabalho dela, @Mari Siqueira Fotografia, vale muito a pena conhecer, que é uma das mais top hoje no mercado relacionado à fotografia, lifestyle e também ao newborn. E quando a gente fala desse tipo de fotografia, a gente está lidando de uma maneira mais leve, mais simples, mais menos rebuscada. E eu vou passar de um ponto ao outro aqui com relação a essa estrutura de tratamento de imagem junto à fotografia newborn, para que vocês entendam o que eu faria dentro da estrutura dentro do Photoshop e o que eu levaria para dentro da estrutura do Photoshop, ou melhor, dentro do Lightroom, e agora eu levaria para dentro da estrutura do Photoshop para poder ter mais recursos de utilização. No caso aqui, eu vou pegar como base uma imagem como essa, e a gente vai estruturar ela de início ao fim, entendendo alguns parâmetros importantes. Primeira coisa é com relação ao nosso querido corte. O corte, a gente já falou bastante em várias outras lives, normalmente eu mantenho aqui o meu cadeado fechado, e o que eu faço é, basicamente, tirar informações que para mim são irrelevantes da minha cena, já tirando problemas, recompondo a minha estrutura, e às vezes, se der, eu até tiro informações que não estão necessariamente sendo passíveis de estar ali presente por conta de estética. Aqui no caso eu vou usar a ferramenta de remoção de mancha para poder tirar esses dois elementos que estão relativamente me incomodando. Bom, com isso aqui eu já tenho uma estética muito melhor da minha imagem. A partir disso eu começo a olhar para luz e cor. Normalmente eu gosto de trabalhar mais com luz primeiro para depois eu trabalhar com cor. E no caso de newborn, eu não vou estar exagerando a minha imagem para caracterizar e pesar demais. Eu vou exatamente trabalhar em plano contrário a isso. E esse plano contrário a isso vai exatamente trazer uma possibilidade de eu ter o quê? Uma leve diminuição do contraste, os meus pretos talvez levemente menos exagerados, assim como os brancos, com sombras em recuperação, assim como os realces. Só com esse pequeno ajuste, eu já consigo ganhar uma certa leveza na minha foto, trazer um pouco mais de distinção em todo esse processo. Paralelo a isso também, eu começo a ter a possibilidade de criar uma relação de entendimento das cores. No caso aqui, o equilíbrio de branco vai me dar muito isso. Eu vou trabalhar com o meu equilíbrio de branco levemente menos exagerado. É um tomzinho meio amarronzado lá fora, então eu não posso tirar a característica daquilo, mas ao mesmo tempo eu quero não, digamos, trazer muita intensidade negativa de tom de pele com relação a isso. Então o que eu fiz foi basicamente tirar um exagero dessa tonalização, sendo que paralelamente a isso, eu vou usar a minha saturação para enxergar, olha, se eu tenho elementos que estão realmente chamando muita atenção. O que eu faço normalmente de aumentar os vermelhos, os púrpuras e os magentas é para enxergar onde é que eu estou com esses vermelhidões. Você vai perceber que o pé dele, da criancinha, está exatamente trazendo muita vermelhidão. No caso aqui, eu não posso exagerar tanto nessa recuperação, porque o fato que o vermelho também trabalha na estrutura da boca, e a boca começa a ficar meio que sem cor. Né? Isso traz um problema. Eu vou levemente diminuir esse ponto, levemente também diminuir o púrpura e o magenta, sendo que aquilo que é vermelho eu vou levemente trazer um pouquinho para o laranja, sendo que isso aqui já me dá uma leve modificação no tom do pé, sem modificar tanto a boca. Ao mesmo tempo, ao mesmo ponto com a saturação, eu levemente diminuo para que os laranjas ali presentes não estejam tão, digamos, exagerados. Baseado nisso, os amarelos, em alguns casos, me trazem uma certa leveza. Repara como é que eu tiro uns meio que borrões amarelos e às vezes até ajuda em parte da eliminação da icterícia também. Eu não vou exagerar tanto só para não poder ter tanto exagero, ao mesmo tempo que os verdes, apesar de não estarem presentes, eu vou tirar um pouquinho também, sendo que os azuis, que não fazem parte dessa cena, eu vou tirar porque se tiver alguma invasão que eu já tiro completamente essa estrutura.
partir disso eu já ganho uma leveza na minha foto, já tenho uma leveza muito mais estabelecida nela. Essa leveza eu vou aumentar levemente, diminuindo a claridade. Turma, é levemente. O uso exagerado disso aqui torna a coisa muito feia. Então é levemente para que eu tire textura e claridade, que eu transforme a minha imagem ainda mais leve em todo o processo. Com base nisso, eu posso agora me dar ao luxo de levemente tirar um pouquinho da estrutura de contraste geral, aumentando a curva de tons aqui embaixo, onde eu vou voltar com um pouquinho de contraste na estrutura geral da minha foto, só que eu vou priorizar a estrutura agora de brancos também levemente, descaracterizando um pouquinho de todo o restante. E aí eu consigo já ter essa leveza de uma maneira mais estabelecida, chegando num resultado talvez de iniciação dentro do Lightroom muito melhor do que em outras estruturas. Beleza. Muitas pessoas gostam já de previamente já começar a aplicar um tom em cima da imagem. Em alguns casos faz um sentido. Eu poderia usar a tonalização dividida para que nas áreas claras, por que nas áreas claras? Porque são as áreas que talvez estejam mais esbranquiçadas em relação ao todo. Eu poderia pegar aqui agora e abrir esse quadradinho, isso aqui é uma dica ninja que pouca gente sabe, mas ao passar um conta-gotas aqui eu consigo achar o tom. Então achei esse tom, mas não é o tom que eu quero achar um tom da minha imagem em si. E muitas pessoas falam, não tem como eu tirar o conta-gotas daqui. Pelo contrário, tem sim. Basta você clicar, segurar o clique do mouse, arrastar com o clique marcado, e você consegue agora encontrar um tomzinho que melhor condiza com aquela estrutura sua, para que nas áreas, digamos, de maior intensidade do tomzinho da sua pele, você agora tenha essa estrutura. Então ele achou esse tom meio avermelhado, só que a saturação está muito alta. Então só vou diminuir a saturação e eu vou levemente aumentar para que eu tenha só uma leve inserção desse tom próximo na estrutura de áreas claras da minha imagem, para que eu tenha uma leve diminuição desse esbranquiçado na minha foto, que a minha foto começa a permanecer agora um pouco mais homogênea. Se você achar que está demais, basta você diminuir um pouquinho dessa estrutura, né, e ter menos caracterização disso. Isso aqui não influencia tanta coisa a mais. Mas basicamente, essa é a nossa foto original e essa é a nossa foto, digamos, pré-produzida, pré-estrutura do Photoshop. A partir desse momento, antes de ir para o Photoshop, eu vou mostrar para vocês dentro do menu Preferências do Mac, que fica dentro de Classic, do Lightroom Classic, ou de editar preferências para quem está dentro do PC. Dentro de preferências, eu tenho a possibilidade de vir cá em edição externa, falar como é que vai ser a conversação, a comunicação da estrutura de envio dessa imagem do Lightroom para o Photoshop. É comum as pessoas não mexerem nisso, normalmente aqui estão arquivos gigantescos no qual, quando você tenta mexer, a estrutura basicamente é essa. E o arquivo sai muito pesado, principalmente porque quando a gente fala de espaço de cor maior, quantidade de bits e um arquivo mais pesado, você tem cada vez menos estrutura de compactação, mais recursos de edição, porém nem sempre esses recursos são extremamente válidos. Então no caso aqui, eu vou mandar essa foto com uma sequência de impressão num álbum fotográfico. Um álbum fotográfico ele não trabalha com mais do que um espaço de cor sRGB. Se você tiver em mente que você vai mandar essa imagem para dentro da estrutura do Photoshop, para tratar ela, para no final de algum processo você poder mandar isso para algum processo de exportação para o uso numa Fine Art, etc., aí eu recomendaria você manter em Adobe. Em Adobe, talvez eu manteria em 16, mas como eu estou aqui mantendo em sRGB, os 8 bits já fazem sentido demais. Normalmente o padrão é 240 de resolução, eu aumentei isso aqui para 300. Então agora, repara só, o espaço de cor do meu Lightroom está em sRGB. Quando eu clicar no botão direito, editar no Photoshop, a partir desse momento exato, ele vai estar convertendo essa imagem para um pixel, para um tom de pixel, e a partir desse momento ele está me perguntando, olha, Ribas, o espaço de cor que o Photoshop utiliza é de Adobe, só que você está mandando sRGB. Você quer converter a imagem para Adobe? Não faz sentido. Eu não consigo pegar uma coisa pequena e transformar em grande. Mas eu posso falar para o Photoshop se adaptar e trabalhar no pequeno, que é o que eu vou fazer, utilizar o perfil incorporado. Muita gente reclama dessa tela, mas essa tela precisa ser entendida, né? Então eu dou OK, a minha imagem vai aparecer aqui. A partir do momento que a minha imagem está aparecendo aqui, eu vou me preocupar em agora duplicar a minha camada. E eu vou chamar essa aqui de pele, que é onde eu vou tratar a minha pele. Eu vou trabalhar nessa estrutura de pele utilizando um filtro chamado Portraiture. É um plugin pago, é um plugin à parte, é um plugin que você precisa, digamos, estar adquirindo para poder conquistar o uso dele. Tá? O nome dele é Portraiture, a fabricante chama Imagenomic. E aqui eu vou usar esse conta-gotas para achar o tomzinho de pele na área que eu quero. Eu posso, inclusive, somar com um tom de pele mais claro, um tom de pele mais escuro, e dou um OK.
Basicamente é isso. Ele já aplica uma camada de texturização bem efetiva para que haja uma melhoria estética nessa pele da criança, para criar esse tom mais sedoso para ela. Muita gente gosta de usar outros recursos, outras ferramentas, outros estilos. Se você navegar na internet, você vai achar dezenas de maneiras de fazer um tratamento de pele que, cara, vai de um nível mais avançado a um nível extremamente pouco. O uso do Portraiture, com parcimônia, ele é muito efetivo. Inclusive, eu gosto de levemente diminuir um pouco da minha opacidade para poder ter uma mesclagem com o meu fundo mais efetivo, para trazer textura de pele um pouco mais efetiva e, principalmente, eu começar a ter mais destreza no que eu estou precisando. Só que o tom agora, como o tom é muito pastel em toda a sua situação, eu perdi algumas características de textura. Diante disso, eu vou clicar aqui no meu, na minha máscara. Na minha máscara eu vou ter a possibilidade agora de pintar com um pincel preto. Por que preto? Porque branco aparece, preto desaparece. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente agora tirar, deixa eu só voltar o fluxo a 100 aqui, ó. Eu vou tirar a estruturação do Portraiture de áreas que eu senti que, cara, não faz sentido nenhum ele diminuir a estrutura dessas características dessas áreas. Ele está tirando textura de áreas importantes nos quais eu gostaria de ter um pouco mais de destreza. Ao mesmo tempo, se você achar que deve, não é tanto o caso aqui, mas eu vou só voltar um pouquinho dessa área daqui de baixo, que é onde que eu tenho mais recursos de textura, de iluminação, para poder estar caracterizando a minha forma. Então, com base nisso, o que eu fiz aqui foi basicamente, olha, antes e depois, eu vou aproximar para você enxergar. Ó, antes, depois, ele só está te trazendo essa destreza. Só que agora, o que eu estou vendo é uma mesclagem da foto de cima com a foto de baixo. Eu quero trabalhar agora melhorando a estética da minha imagem. Por isso eu vou pressionar Ctrl Alt Shift E ou Command Alt Shift E para ele gerar uma nova camada. Essa camada que agora eu vou chamar de retoque. É onde eu vou estar trabalhando agora em micro detalhes para eliminação de alguns probleminhas. O que eu vou fazer aqui agora com o meu zoom um pouquinho mais alto? Eu vou basicamente pegar um pincelzinho de remoção de mancha, que é a ferramenta de correção, e aqui agora eu vou clicar, segurar e arrastar e eu vou tirando aquilo que o Portraiture às vezes não foi possível de tirar. Aí entra a sua delicadeza. Se você achar que deva fazer isso, ótimo. Se você achar que não deva, não precisa. A questão é, quanto mais delicado você for, o trabalho de você vai ficar cada vez mais micro, detalhado e ao mesmo tempo com uma estética cada vez mais precisa. É importante você entender o que você está fazendo, porque certas ferramentas podem te dar mais problema do que solução. Aqui eu estou usando uma ferramenta de correção, porque ela eu posso circular o meu objeto com um problema e eu arrasto para uma solução. Seguro o meu objeto com um problema e arrasto para uma solução. No Photoshop, o uso da caneta ela é muito efetiva. Eu estou usando o mouse porque a grande parte das pessoas nem tem caneta, então eu estou querendo mostrar a possibilidade de a gente tratar uma imagem do início ao fim para que eu tenha cada vez mais essa possibilidade desse ajuste mais fino e que eu elimine problemas sem eu ter necessidade de usar recursos além daquilo que eu já tenho. Pois, se eu já tenho o Photoshop, já tenho o Portrait, eu já tenho tudo, agora eu vou ficar dependente de caneta? Não. Com a caneta você teria mais possibilidade de destreza, porque ela te traz na sua mão como se fosse um objeto muito mais delicado de trabalho. E aí, com base nisso, eu só estou agora tirando elementos que estão me incomodando esteticamente e visualmente. Se você não estiver vendo essas coisas, eu recomendo você tirar o zoom, colocar o zoom, voltar ao zoom, porque aos poucos você vai percebendo que esses micro detalhes vão aparecer em algum tipo de elemento. E esse tipo de elemento pode ser crucial para que a sua imagem tenha cada vez mais potencial ou não. O que eu estou fazendo aqui é basicamente, puxei para uma área de textura diferente, é basicamente tirando sujeira, tá? Que se você conseguir limpar isso durante um processo de ajuste vai ser melhor no ato do clique. Quando eu chego em estruturas como essa, eu posso agora me dar ao luxo de ter um pouquinho mais de cuidado para eu poder conseguir tirar isso, só preciso ter, digamos, destreza, tá? Essas informações, elas são passíveis de terem, digamos, uma mancha criada, porque eu estou lidando com variação de tons muito próximos. Alguns fotógrafos, alguns retocadores gostam de trabalhar com carimbo aqui, não tem problema. A técnica que você vai utilizar é muito particular de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, quando eu uso, por exemplo, esse tipo de ferramenta, eu prefiro ir aos poucos. Eu jogo um pouquinho para o lado, jogo um pouquinho para o outro, vou trabalhando esteticamente do jeito que eu acho que eu deva, para que eu tenha cada vez mais destreza. E eu tenho técnicas, com toda certeza, mais avançadas, como a separação de frequência para fazer isso, mas como a gente está trabalhando numa live, onde a gente pode abranger muita gente para executar muita coisa, meu objetivo aqui é trabalhar de uma forma
onde qualquer um que pegar esse tipo de imagem, com poucas ferramentas, igual vocês estão vendo, eu consiga trabalhar, mesmo que falo, nossa, faltou algum detalhe. Faltou, mas a gente consegue agora ajustando com delicadeza cada micro detalhe para que você tenha o uso menor de ferramentas, mas ainda assim consiga um tratamento bem efetivo no que você está fazendo. Eu vou chegar aqui perto agora da curvinha do bumbum e eu vou só tomar um pouquinho de cuidado para poder agora ter as sombras muito bem posicionadas e eu não ter essa estética perdida. E aos poucos vocês vão vendo, olha, se a gente agora trabalha um pouquinho mais de longe, deixa eu só tirar essa manchinha que foi criada, ó, eu vou trabalhar agora um pouquinho mais de longe, a gente começa a ver que eu só tenho agora uma mancha maior, e se a gente ver agora, segurei a tecla Alt, segurei a tecla antes e depois eu já tenho, digamos, uma estética muito mais elaborada, tá? A partir disso, vou tirar só essas duas manchinhas aqui, ó, para poder ter essa ponto de iluminação melhor. Tem uns pontinhos pretos do lado de cá. Quando você aumenta e diminui isso mais, você começa a ver às vezes pontos que você antes não estava vendo. E às vezes é bom você só dar essa passada para você ter um pouquinho mais de possibilidade. Beleza. Existe dentro do Photoshop um item chamado de... deu o nome dele exatamente. Distorção de marionete. A distorção de marionete, ela começa a criar pontos que você vai definir exatamente aonde você quer que haja um pino de travamento. Por exemplo, eu quero pegar o bumbumzinho da criança e eu arrastar ele para cima, para tirar essa curvaturazinha das costas dele, e ao mesmo tempo essas costas eu quero que ele deixe travado. Repara só o seguinte, quando eu clicar agora nesse pontinho, desculpa Photoshop, ó, quando eu clicar agora nesse pontinho, ele vai estar girando com base naquele ponto que eu estou trabalhando. Não é isso que eu quero. Eu quero travar essa imagem e ao mesmo tempo criar outros pontos de ancoragem para que haja o travamento e que agora, olha, eu não quero adicionar outro Photoshop. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, olha o que eu vou fazer agora. Eu travei a minha imagem e eu posso agora, olha, delicadamente reposicionar outras para que eu tenha, olha, a estética da minha fotografia, para que o bumbumzinho agora dele seja levemente deslocado e que eu consiga essa pose um pouquinho mais delicada. Eu não sou um especialista em pose, tá? Eu estou tomando como base exatamente o que eu já vi a respeito de outras possibilidades. Eu criei essa zona meio estranha, e essa zona meio estranha eu vou trabalhar agora aqui dentro do meu filtro Solver, e aí vem agora uma dica para vocês terem cada vez mais o uso efetivo dessa ferramenta. É comum a pressão do pincel estar gigantesca, e o que a gente vai trabalhar é com uma pressão bem baixinha, e olha, eu estou trabalhando num pincel. Esse pincel ele deveria ser, ele deve ser num tamanho adequado com o tamanho da sua estrutura de trabalho. Por exemplo, para eu trabalhar nessa curvinha, eu não vou trabalhar com um pincel muito pequeno nem muito grande, eu vou trabalhar com ele num tamanho adequado, sendo que o centro do pincel é onde eu vou trabalhar na estética de clicar, segurar e arrastar, clicar, segurar e arrastar, clicar, segurar e arrastar, clicar, segurar e arrastar. Então eu estou deslocando o pixel para que agora eu crie a curvatura mais perfeitinha e que eu tenha agora só a sutileza dessa estrutura para que eu tenha agora a paradinha bonitinha. Com o bumbumzinho dele, ó, do neném, eu vou só reajustando, vou diminuir meu pincel para que eu traga agora só essa sutileza do lado de cá. E eu já tenho agora a estrutura desse ponto já organizada. Vou dar um OK. Eu já tenho agora a minha imagem previamente pronta para poder trabalhar com outros recursos de trabalho. Por que eu não vejo a estrutura de uma imagem sobre a outra, sendo que agora a minha imagem está cortada? Porque as imagens eu tenho um bloco muito parecido em cima e embaixo. Ao mesmo tempo, eu tenho uma estética de áreas de linhas, tá vendo? Que são marcantes por conta exatamente dessa área que estão fugindo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara com um pincel preto, eu vou só passar por cima dessas linhas. Opa, passei muito. Ó. Opa, pincel menor. Ó, vou passar até perto aqui, olha, para você enxergar ó, onde que eu estou passando. Eu estou basicamente tirando a estética dessa área de maior intensidade para mesclar uma imagem com a outra. Aqui embaixo eu vacilei ainda, tem ainda uma marquinha. Quando eu vacilo, basta pressionar a tecla X, que ele volta para a estrutura normal. Voltei para cada ponto desse e eu já tenho agora a minha estrutura levemente melhorada. Bom,
A partir disso, eu preciso agora me preocupar com as cores. Tá? Na estrutura de cores, eu vou clicar aqui na bolinha e eu vou trazer aqui, por exemplo, um item chamado de matiz e saturação. Matiz e saturação me dá a possibilidade de eu clicar nesse íconezinho e eu vou clicar agora no tomzinho do pé. Repara que ele já imediatamente acha qual que é o tomzinho do pé. Se eu agora tirar e colocar, olha, a estrutura da minha imagem vai estar toda focada nessa base. Eu não quero essa base toda pronta, eu quero somente um pezinho. Eu vou clicar aqui do lado, olha, eu vou deslocar a estrutura para tirar dessas áreas mais alaranjadas e manter somente nas áreas que eu quero, que são relacionadas ao pezinho dele. Então eu diminuí a abrangência de uso dessa ferramenta para que eu trabalhe apenas e única e exclusivamente onde eu quero. E com base nisso, eu vou agora deslocar para que eu tenha o meu pé levemente mais num tom adequado, com uma iluminação mais próxima, para que eu tenha um pezinho mais próximo de um tomzinho de pele e que não fique tão exagerado quanto o restante. Com relação à boca, para ele não pegar, basicamente eu vou pegar aqui um pincel, uma cor preta, e eu vou tirar essa área da boquinha, porque não faz sentido eu trabalhar com essa estética. E aí com isso, eu posso agora também me dar o luxo de criar uma camada nova. Nessa camada nova, eu vou, por exemplo, preenchê-la. Deixa eu ver se vai funcionar, porque isso aqui estava dando uns probleminhas. Ó, com um tom de cinza. Meu Photoshop tem dado um bizil do caramba com relação a isso, mas não tem problema. Vou colocar aqui 50% de cinza. Eu vou preencher essa imagem inteira com isso, sempre que aqui eu vou mudar para luz indireta, que é a nossa querida Soft Light. O que eu fiz agora? Com isso, com um pincelzinho, por exemplo, na cor branca, e aí, claro, com uma opacidade, um fluxo mais baixo, eu vou agora levemente, ó, fazer pontinhos de luz. Foi bem exagerado, porque meu fluxo ainda está bem alto. Vou colocar ele bem baixinho. Ó, pontinho de luz. Eu vou só agora trazer uma estética. Deixa eu voltar aqui, que está bem alto ainda. Vou trazer uma estética apenas, ó, uma leve clareamento em áreas para tirar um pouco dessa diferença das luzes mais escuras para as luzes mais claras. Então eu estou basicamente clareando. O motivo pelo qual eu criei esse quadrado cinza é porque quando eu uso luz indireta, ele traz exatamente a estética de clarear onde eu pinto de branco e de escurecer onde eu pinto de preto. No caso, eu não quero escurecer nada, porque o fato de eu precisar escurecer alguma coisa aqui pode me trazer alguma falsidade no meu processo, eu não quero nada disso. Se eu errei um pouquinho, vou agora só pintar de um outro tom aqui para poder clarear e escurecer numa outra área. Em alguns casos, você pode se dar o luxo também de inserir um tom. Eu gosto muito do tom de filtro de fotos, no qual eu acho um tomzinho mais adequado com a pele, com a estrutura da minha imagem. Repara, ele levemente traz essa estrutura num tom mais terroso, que agora complementa com toda a estrutura que a gente já tinha feito. Então aqui eu poderia diminuir a intensidade ou aumentar a intensidade para achar no limiar certinho do que eu gostaria de dar para o tom da minha pele. Por fim, antes de eu voltar com a minha estrutura, eu só vou tirar com a minha máscara que já foi criada aqui, agora no caso com um fluxo bem alto, eu vou tirar da estrutura do chapéuzinho, que eu acho que ele poderia ter um tomzinho mais natural. Ó, só vou voltar aqui no chapéuzinho para não ficar tão tudo terroso demais. Então só estou com o pincel em cima da minha máscara para poder trabalhar em cima dessa área. Voltar um pouquinho da boquinha aqui também. E me incomodou apenas um detalhe. Ficou faltando um pontozinho aqui, né? Mas isso aqui não seria tanto problema. Bom, a partir do momento disso, eu crio uma nova camada, onde essa camada vai ter cada vez mais a possibilidade de eu fechar o meu arquivo. Eu gosto de fechar meu arquivo com uma carga de nitidez. No caso aqui, eu vou vir cá em tornar nítido, e eu vou usar apenas duas ferramentas. Tornar arestas nítidas, ele vai procurar os micro detalhes da minha imagem e automaticamente fazer isso. E tornar nítido, tornar nítido. Esse segundo ponto, ele pode ter sido, digamos, o ponto crucial do limiar de nitidez. Ó. Antes e depois, antes e depois, antes e depois. Bem sutil. Quer uma carga maior? Aplica de novo, tornar nítido, porque ele vai aplicar uma nova carga. Se você aplicar mais uma vez, eu te garanto, vai ter problema. Ó, vou aplicar de novo, tornar nítido. Ele vai começar agora a ter uma carga muito forte. Então, o limiar é você encontrar esse micro detalhe. E aqui eu já cheguei num ponto, apliquei
duas vezes o tornar nítido junto com previamente a parte de tornar mais nítido. Você tem duas opções aqui agora. Se você quer preservar essas camadas, basta pressionar Ctrl S ou Command S. Sua imagem vai automaticamente subir com esse recurso de muita informação. Se eu já terminei, já é isso que eu quero, não preciso de mais detalhes, eu vou pressionar Ctrl Shift E ou Command Shift E para ele achatar essa imagem, perdi as camadas, Ctrl S ou Command S para ele salvar. Com isso o arquivo retorna para dentro do Lightroom com exatamente os mesmos tratamentos que eu tinha feito antes, porém eu não tenho recurso das camadas. E a partir disso eu finalizo aqui dentro do Photoshop, normalmente aplicando um filtro radial com foco cada vez mais na criança, e aí eu vou pressionar a tecla O para vocês enxergarem, só que eu vou trabalhar na área de fora. Nessa área de fora eu vou aplicar um pincel, eu quero só apagar a aplicação na área do rostinho, porque como a gente está trabalhando agora com um tom de, como se fosse uma vinhetazinha, eu não quero que esse tom, digamos, estenda a criança, eu quero trabalhar mais na área de fora. E o que eu vou fazer na área de fora? Levemente diminuir a intensidade de luz. Ao mesmo tempo, para não ficar tão avermelhado lá na área de fora, eu vou levemente diminuir um pouquinho da saturação. Leve, tá? Eu não vou exagerar tanto para não perder a textura de transição, tá? Mas é só um leve diminuir. Ao mesmo tempo, eu vou criar uma outra marcação dessa, com foco agora na criança, sendo que na área de dentro, ou seja, estou trabalhando na área de dentro, eu vou estar levemente trazendo um ponto de luz, com uma leve recuperação dos realces para não ter estouro, e se você ainda acha que deve, um pouquinho mais de redução de ruído junto com um pouquinho de atenção de luz. Então com isso, eu vou pegar essa foto, que é a nossa querida original, sendo que essa é a nossa original, vou selecionar as duas, e a gente tem agora da esquerda a nossa imagem finalizada, da direita a imagem original. Ah, Ribas, mas eu não gostei do tom de pele, Ribas, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Gente, eu estou mostrando um caminho. E esse caminho ele é muito importante para você entender de princípios estéticos da coisa. A partir do momento que você entendeu o porquê de fazer tal coisa, você pode dar o tom de pele que você quiser. Desde lá do Lightroom na tonalização dividida, ou desde lá no Photoshop junto ao filtro de fotos, ou se você tiver outra técnica para utilizar, tranquilo. O importante é você perceber o quão eu consegui chegar em determinados pontos a ponto de eliminar certas distrações, tirar outras e colocar outras. Um exemplo claro disso, muitas fotógrafas às vezes gostam de tirar essa olheirazinha que fica no neném. Algumas fotógrafas não. Como tirar isso? Lá no passo inicial, quando a gente fala de retoque, com carimbo, com remoção de mancha, com a ferramenta de correção, com o band-aid, as técnicas são as mesmas. Tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado disso. Para mim foi um passo diferente em todo o processo que a gente está dando. A gente agora tem falado um pouquinho mais de Photoshop, o que é importante da gente mesclar. Se você gostou, por favor, comenta. Se você acha que a gente precisa falar mais de Photoshop ainda, me deixa essa dica. E no mais, conta comigo, me siga nas redes sociais, @HenriqueRibas, e deixa um curtir aqui. Valeu!